Olá, sejam todos bem-vindos ao canal WOP. E a nossa reflexão ela se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a partir do verso 17, onde diz assim: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse-lhe: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Amém? Bom, o tema da nossa reflexão hoje é um tesouro no céu. E essa passagem ela fala sobre um jovem rico, um jovem que teve a oportunidade de ter uma vida eterna, não uma vida qualquer como a gente tem aqui nessa terra. É claro que quando a gente olha para esse jovem, a primeira coisa que a gente tem de informação dele é que ele era um jovem rico, ou seja, ele tinha uma condição boa, ele vivia bem aqui nessa terra. Só que viver bem aqui nessa terra, ter muitas propriedades, o que é melhor ainda é ter uma vida eterna com Deus, é passar a eternidade com Deus. Isso é melhor do que qualquer outra coisa neste mundo, daquilo que o mundo oferece. E o primeiro ponto dessa reflexão que eu gostaria de meditar com vocês é sobre aquilo que Jesus fala a esse jovem, no verso 21. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Em Êxodo 20, eu não sei se vocês já repararam nisso, mas essa passagem do jovem rico, quando aquele jovem pergunta: Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus ele vai falar sobre os mandamentos. Só que dos 10 mandamentos descritos em Êxodo 20, Jesus só fala 6. E eu pergunto a vocês, será que Jesus esqueceu dos mandamentos? É óbvio que não. E ao final da mensagem vocês vão perceber que ele falou todos os 10 mandamentos. Esses 4 mandamentos que faltou em Êxodo 20 vai falar esses 4 mandamentos exatamente sobre um relacionamento com Deus, sobre intimidade com Deus, sobre amar a Deus, sobre ter Deus como seu único Senhor, sobre ter Deus como depender de Deus. Então, Jesus ele não esqueceu. E ao ver essa frase, falta-te uma coisa, eu me lembrei imediatamente de Marta e Maria, onde Jesus repete algo que a Marta, onde ele diz no verso 41 de Lucas 10 o seguinte: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Outras versões vão dizer que nem mesmo Jesus poderia tirar essa parte de Maria. E essa parte que Maria escolheu foi ouvir o Mestre, foi aprender de Jesus, foi ter um relacionamento mais profundo com Jesus. Lembro também de Salmos 27:4, onde Davi ele expressa uma fome, um desejo, um anseio de conhecer mais a Deus, onde ele vai dizer o seguinte: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Então, a partir do momento que essas duas referências e essa do jovem rico fala sobre uma coisa, Jesus resume os 4 mandamentos que falam sobre relacionamento com Deus nessa frase: falta-te uma coisa, que era justamente o relacionamento com Deus, era a intimidade com Deus. Em Mateus 7, verso 21, a palavra vai dizer assim: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direi abertamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, a partir do momento que Jesus diz a esse jovem: falta-te uma coisa, era o relacionamento com Deus, era a intimidade com Deus.
Quando a gente olha para a história, para aquilo que Deus ele fez desde o princípio, por amor a nós, uma das coisas que Deus sempre revelou é que Ele deseja que a gente tenha um relacionamento com Ele, que a gente confie nele, que a gente o ame. Em Gênesis vai dizer que Deus vinha visitar Adão todos os dias. Todos os dias Deus vinha conversar com Adão. Mas em Deuteronômio 30, Deus ele revela dois caminhos. Ele nos exorta e ele nos aconselha a escolhermos até mesmo um dos caminhos. Ele vai falar sobre o caminho de vida e o caminho de morte. E ao final do capítulo 30, uma das coisas que ele vai decorrer durante o capítulo, sobre esses dois caminhos, é de que ele nos aconselha a escolhermos o caminho de vida. Porque caso a gente não escolher esse caminho, a gente já estaria no caminho de morte. Então, desde o princípio, Deus ele deseja que a gente o ame, que a gente tenha um relacionamento com Ele. Não porque Ele fica sentido com isso, que Ele precisa, mas é porque nós precisamos nos relacionar com Deus. Ao olhar para essa passagem do jovem rico, uma das coisas que a gente pode aprender aqui, quando Jesus diz falta-te uma coisa, a gente deve olhar para a maneira que a gente tem vivido. Assim como essa passagem de Mateus 7, em que a gente vê que Jesus ele diz a primeira coisa, é que apenas aqueles que fazerem a vontade do Pai é que entraria e estaria nos céus. Só que ele começa a falar sobre muitos que teriam profetizado, que expulsaram demônios, que fizeram maravilhas em seu nome. E isso são obras que a gente faz. Aqueles que creem no Senhor, que pregam o Evangelho, que levam o Evangelho, as boas novas, nós carregamos isso. Só que há muitos que vivem de uma forma religiosa, achando que apenas o servir é o suficiente. E por esse motivo se esquecem daquilo que Jesus disse no verso 23 de Mateus 7. Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci. Então por mais que eu passe a minha vida fazendo a obra dele, eu posso correr o risco de viver de uma forma religiosa e me esquecer de que o mais importante é conhecer a Jesus. O fazer é simplesmente consequência do conhecer a Deus. Se eu conheço a Jesus, eu vou fazer coisas apenas pela gratidão, por aquilo que Ele fez na minha vida. Isso vai ser consequências daquilo que Ele fez por mim. No verso 22 de Marcos 10, ainda no verso 21, Jesus continua dizendo, vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Em Jeremias 17, o verso 10 diz o seguinte, eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os caminhos e segundo o fruto das suas ações. Jesus, ele nos conhece tão bem que ele diz o seguinte no Evangelho de João, que ele veio não para julgar o mundo, mas para salvar a humanidade. Foi para isso que ele veio. Ou seja, ele não veio para apontar o meu erro, para jogar na minha cara que eu estou errado, que eu fiz isso, isso e isso. Mas ele veio para me revelar aonde eu tenho errado, aquilo que tem me impedido de andar segundo a sua vontade. Aquilo que tem me impedido de escolher a boa parte, de escolher o caminho que leva à vida eterna e assim buscar viver segundo a sua vontade. Ele veio para me revelar aquilo que tem me separado há tanto tempo dele. E quando ele revela isso, é como um médico. Ele diz, ele mostra onde está o problema e ele passa a solução, ele passa um remédio. Jesus, ao olhar para aquele jovem, no verso 21 ele diz, e Jesus olhando para ele o amou. Meu amado, seja o que for que vocês têm feito, a maneira que você tem vivido, Jesus ele repete a mesma coisa hoje para você. Ele ainda continua a sentir o mesmo sentimento. Ele te ama, Ele nos ama. E por esse motivo Ele nos revela aquilo que tem nos impedido, nos afastado dele. Quando esse jovem, Jesus olha para esse jovem, ele percebe que ele vivia de uma forma religiosa. De que ele poderia até estar fazendo a parte que Jesus disse, fazer a vontade dele, servir pessoas, curar pessoas, fazer maravilhas em seu nome. Mas o mais importante que esse jovem não estava vivendo, era buscando conhecer realmente, verdadeiramente a Deus, sinceramente ao Senhor, servindo ao Senhor. 2 Coríntios 4, no verso 4, Paulo ele escreve o seguinte, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandecem à luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Sabe o perigo de viver na religiosidade, ou seja, qualquer que for a mentira de Satanás?
a partir do momento que a gente vive uma mentira do inimigo, a gente passa a estar cego. E quando o Espírito Santo me revelou isso, de que mesmo Jesus tendo dito a esse jovem que faltava uma coisa, que era somente ele vender tudo que ele tinha, entregar tudo que ele tinha, para ter algo ainda maior e melhor, incomparável, esse jovem ele não consegue enxergar a ponto de fazer o que Jesus mandou, de fazer aquilo que Jesus aconselhou a ele. Lembro de Sansão, de que Sansão foi um juiz, ele foi usado por Deus, um homem que tinha uma força sobre-humana, mas a partir do momento que a gente se encontra envolvido com esse mundo, com as coisas que esse sistema oferece, a gente passa a estar cego de uma maneira que, assim como Sansão, Dalila perguntou para ele várias vezes: de onde vem a tua força? E Sansão, no começo, ele sempre respondia, mas não era a resposta verdadeira. E ao ouvir aquela resposta, Dalila ela contava aos filisteus, só que toda vez que os filisteus vinham, Sansão ele fazia o contrário, ele sempre conseguia vencer. E aí Dalila fazia a mesma pergunta outra vez, Sansão respondia com algo que não era verdadeiro. Os filisteus vinham de novo. E o que eu quero dizer com isso é que Sansão ele se encontrou em situação em que eu não consigo entender como ele foi tão cego, a ponto de não perceber que aquilo que Dalila estava perguntando, que aquilo que estava acontecendo era sempre para tentar matar a ele. Sempre a mesma pergunta, sempre a mesma forma de tentar matar ele. Até que chega um ponto em que Sansão, ele, ao ouvir tanto aquela pergunta, ele se entrega a ela. E então diz: de onde vinha a sua força? E ele pensando que sairia vitorioso. Há pessoas que hoje elas acham que, por estarem vivendo, acharem que estão vivendo, agradando ao Senhor, acham que já estão em um lugar perfeito, que não precisam mais melhorar em nada. E é esse o lugar que, a partir do momento que a gente passa a pensar isso, que a gente deve tomar cuidado. Sansão, ao dizer para Dalila, ao Dalila alertar ele, os filisteus estão chegando, ele diz para ela: mais uma vez você vai me ver vencendo essa luta. Só que ele não percebe que aquilo que ele tinha dito a ela, ela contou, ela fez aquilo que ele tinha dito, que era cortar o seu cabelo, e por isso ele perdeu a sua força. Então os filisteus tiveram vitória sobre ele. Então, a partir do momento que a gente se encontra com esse pensamento de que a gente já está no melhor lugar, de que não há nada mais para melhorar, que a gente é um melhor homem ou melhor mulher, que a gente é bom, a gente deve vigiar, porque corre o risco de estarmos à beira do abismo. Mais uma vez, repetindo Mateus 7, 21, verso 23 até o verso 23, vocês ouviram de que Jesus ele nos exorta, ele nos aconselha a conhecermos, ele nos alerta a conhecermos. Isso é o mais importante dessa terra. Se tiver alguma coisa que tem impedido de você de conhecer a Jesus, de ter um tesouro no céu, deixa isso para trás. Saiba que vale mais ter esse tesouro, que é eterno, que é incomparável com as coisas deste mundo. Verso 22 vai dizer: mas ele, contrariado com essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Jesus ele provou se aquele jovem realmente conhecia a Deus. Com esse desafio que ele fez ao jovem, com esse conselho que ele deu ao jovem: entrega tudo o que você tem e assim você vai ter um tesouro no céu. Você vai ter uma vida com Deus. Você vai receber a coroa da vida. Você vai passar a eternidade com o Senhor. Quando a gente se encontra dominado por esse mundo, cego pelas coisas desse sistema, a gente não consegue enxergar o tamanho dos presentes, dos tesouros que estão no Senhor Jesus. Não é por merecimento que eu vou conquistar a vida eterna. Não é por ter a melhor casa. Não é por eu ser um homem rico que eu vou conquistar a vida eterna. Não é por uma questão de conquista, eu não posso comprar. O tesouro no céu ele é me dado. E caso eu queira, o Senhor simplesmente está a todo tempo, como Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então escolher o caminho de vida é com nós. Jesus e Deus, ele já nos revelou desde o princípio a sua vontade. Ele já nos ensinou, já nos revelou, já nos disse, já nos aconselhou, já nos mostrou qual é a melhor parte. E até hoje ele continua a fazer isso conosco, dia após dia. A palavra diz que um dos motivos de Deus ainda não ter vindo para buscar o seu povo, por ele tardar tanto essa promessa, é por amor ao ser humano, na esperança de que
homens ainda se convertam a eles, que pessoas ainda se arrependam, deixem as suas vidas imorais, pagãs, de vício, de imoralidade, de orgulho, daquilo que apenas são coisas da nossa carne, para viver uma vida com Ele. Por isso que Deus ainda não voltou. Ele só tarda a sua promessa porque Ele ainda quer ver. Ele ainda sabe que haverá pessoas que irão se render a Ele. Amém? Peço a vocês desculpas pelo tempo, mas foi uma reflexão que eu creio que alguém precisava ouvir. Que o Senhor te abençoe sua casa, sua família, que você tenha uma semana abençoada. Hoje é 2 de agosto e eu acredito e eu creio. E se você crer também, repita isso comigo. Esse é um mês de vitórias. Amém? Se você tem algum pedido de oração, eu convido a você a escrever em qualquer que seja, em qualquer vídeo deste canal. Porque todos sabem, nós estamos aqui, eu e outro grupo de pessoas, para orar pelos pedidos de vocês, apresentar o pedido de vocês a Deus. Então, se vocês têm algum pedido, deixem nos comentários. E se esse conteúdo ajudou você, compartilhe com mais pessoas que você sabe que precisam ouvir essa mensagem. Amém? Mais uma vez, que você tenha uma semana de bênção e que o Senhor Jesus te abençoe e abençoe a sua família.